O sacrifício ou sacro ofício. Mestre, gostaria muito que nosso irmão M.A. nos desse seu conceito sobre o sacrifício. Estudante. O sacrifício, tal como o entendemos na grande obra, não é estritamente o sacrifício como dor, mas é esse sacrifício como o do cordeiro imolado. Diz nossa história mexicana, que quando na cidade dos deuses, Teotihuacan, sacrificavam aquelas pessoas que faziam o mal. Precisamente existia a palavra sacrifício, posto que tinham que sacrificar a um de seus irmãos, para que não proliferasse na cidade dos deuses a energia negativa. Na atualidade, a palavra sacrifício se toma como uma espécie de dor, ou como uma espécie de evasiva de destruição. Mas em sua origem, sacrifício é dar algo, sacrificando a própria comodidade, mas que é necessário para um bem comum posterior. Mestre, te escutamos. Não há dúvida que teu conceito sobre o sacrifício está cheio de uma beleza cósmica muito profunda, somente me permito dissentir quanto ao fator dor, porque, obviamente, este deve existir no sacrifício ou sagrado ofício. Concretamente, o que se entende realmente por transformação? Muito se poderia argumentar neste momento, e até objetar-me neste sentido, alguém poderia argumentar que nada tem a ver a transformação com o sacrifício, ou vice-versa, mas eu trouxe à colação isto da transformação porque é básica no sacrifício. Vejamos isto concretamente. O petróleo se sacrifica, na locomotiva, em prol da força motriz que faz viajar o trem em seus trilhos. Em outros tempos se usava, especialmente, o carvão de pedra ou carvão vegetal para esse assunto, então se sacrificava, pois, o carvão em prol da velocidade. Mas vejamos quão diferentes são estes dois aspectos em si mesmos, o carvão e um trem em marcha. Peguemos um pedaço de carvão de pedra ou de lenha, examinemo-lo, e vejamos um trem em marcha, são completamente diferentes. Contudo, mediante o sacrifício, se lograria transformar o carvão de pedra ou carvão vegetal, em velocidade. Jesus o Cristo se sacrificou amplamente pela humanidade. Por quê? Necessitou abrir a senda da iniciação, publicamente, para nós, no fundo, isto tem algo mais. Mas se nos diz também, que no culto de Mitra aparece um Deus sobre a besta, atravessando-a com um punhal, do sangue daquela besta surge então a vida, as plantas e tudo o que é, tem sido e será, o culto de Mitra se difundiu por toda a Europa. Em todo caso, mediante o sacrifício, uma força inferior é transformada em uma força superior e diferente, como no exemplo que citamos da máquina e do carvão. E também sabemos que existe uma lei, e essa lei não é outra coisa senão a lei da entropia. Se não trabalhamos sobre nosso pensamento, se não trabalhamos sobre nossa mente, se não trabalhamos sobre o eu, sobre o mim mesmo, sobre o si mesmo, etc., tendem os pensamentos a ser de natureza cada vez mais inferior, as emoções se fazem cada vez mais negativas, as volições pouco a pouco mais débeis, caem na entropia, as áreas do cérebro se debilitam mais, e já não trabalham todas as áreas do cérebro, como em outros tempos, senão umas poucas, isso sabem os melhores médicos, os melhores homens de ciência, caem dentro da entropia. Tudo tende, pois, a evoluir de acordo com essa lei de entropia, e a longo prazo, a entropia conduz à igualação das coisas. Por exemplo, no ataúde de ouro de um rico e no ataúde de um pobre, ao final são iguais os dois corpos, porque deles somente restam os ossos. Na atualidade os mares se converteram em enormes lixões. Se tudo segue assim, em 40 anos, a metade da humanidade terá desaparecido. Tudo ficará igualado pela morte. Há que salvar a Terra para que se possam completar as 7 raças. Há que sacrificar o planeta com o holocausto do fogo, o banquete da água e a luta dos elementos, tudo isto de acordo à lei. O Evangelho segundo a lei é o Evangelho de São Lucas. O que queira autorrealizar-se tem que sacrificar-se. Todo sacrifício é espantoso. Item há que estar disposto a perder o mais querido. O sacrifício, em si, é doloroso. Item se nós pensássemos que o criar uma empresa como a do Canadá e Europa não é dolorosa, a missão do Canadá e a da Europa seria levada à entropia, item entre o Mi e o Fá há uma pausa para poder seguir a outra meta. Há que continuar as batalhas, não importa a dor, até que se transformem todas as forças inferiores em superiores.
Item a só palavra sacrifício nos converte em apóstolos. Cristo se sacrificou para vencer a lei de entropia, e esta crucificação e sacrifício deve realizar-se em cada um de nós. Item há que tratar de ser sempre diferentes, há que sacrificar até a própria identidade. Item há que destroçar o coração para que nasça o homem solar. Nós temos que oferecê-lo tudo, absolutamente tudo, item todas as forças deverão transformar-se em algo diferente. O homem verdadeiro tem que sacrificar-se para converter-se no super-homem de Nietzsche. Item todo sacrifício é doloroso por natureza, o sacrifício do super-homem custa muito sangue. Assim, pois, vale a pena compreender, porque com esta base podemos resistir todos os reveses da vida. Qualquer empresa que trabalha sem sacrifício não tem êxito, e é uma empresa qualquer. O movimento gnóstico internacional se fez sobre o sacrifício, por isso terá êxito. Samael Aun Weor foi o que inaugurou o Summum Supremum Sanctuarium, e construiu o templo subterrâneo sem ser engenheiro, e bem feito. Muitos foram os feridos, muito sangue jorrou, a alimentação era o mais elementar, a água, a debilidade de todos era espantosa porque não havia dinheiro para alimentar-se. O SSS se preparou magnificamente, começando porque se fez com a base do sacrifício e por isso tem tanto poder. O mundo desconhece as forças que se movem neste lugar. Muitos rapazes têm tratado de brincar com o Summum e ao não saber manejar as forças tudo lhes fica feito pó. A Serra Nevada com seu poderoso SSS se tem para pôr a vomitar fogo para aplacar toda oposição contra a divindade. Contra o movimento gnóstico internacional ninguém pode porque este tem a força que lhe tem dado o Avatar a quem crê conveniente. O Avatara tanto pode conectar-lhe a força e o poder a seus membros, como em qualquer momento pode desconectar o cabo astral que os protege e fortalece. Todo discípulo a quem se lhe desconecta a força ficará falando para uma eternidade, como no deserto. Aos traidores se lhes desconecta a força que flui e ficarão como um foco sem luz. Na antiga Terra-Lua, assim se fazia com os traidores, se lhes apartava como uma laranja podre. Não se lhes fazia dano, nem a si mesmos nem a seus bens, mas ficavam completamente sós, dando-se conta que nada podiam fazer. O SSS se fez construir para trabalhos especiais e para os trabalhos de meia-noite. Agora entenderão os humanos e os sabichões por que se formou o movimento gnóstico internacional. Sem essas armas poderosas é como fazer um buraco na água, se não há armas nada se pode fazer. As armas nos permitiram um poderoso movimento, é possível que em outras partes nos permitam fazer outros templos subterrâneos, dessa forma avançaremos triunfalmente. Houve batalhas que tiveram que realizar-se matematicamente em guerra formal, são guerras com armamento. O que triunfa no astral triunfa depois no físico, não é assim? De qualquer maneira, a Loja Branca há pouco derrotou as forças negras. Os gnósticos têm armas poderosas e forças estranhas que se movem com as cadeias. Forças desconhecidas para esta raça, onde os que trabalham caem ao chão de cansaço. Os discípulos do SSS foram preparados especialmente por mim, para combater todas as forças que tentaram sabotar o movimento. Não pode haver sacrifício sem o líder da Era de Aquário, Samael Aun Weor, que estará em carne e osso até a difusão completa da mensagem. Talvez se construa também outro templo nos Alpes suíços quando a Loja Branca ordene, ali também se preparará a gente para a luta. Cada templo é capaz de controlar um continente. Os templos são como uma planta elétrica com a qual se abastecem todos os países que formam um continente. Eu, Samael Aun Weor, necessito gente preparada e treinada para a luta. Esta ciência que estive ensinando nesta conferência eu a aprendi em outros Mahamanvantaras. Ninguém poderá destruir o movimento gnóstico internacional, porque para que são então as cadeias, se não são para lançar força. A força do amor é uma das forças mais poderosas e a força da gnosis é como um grande incêndio. Aquele que quer deter a força da gnosis, é como o que quer deter um cabo de alta tensão, é lógico que ficará imediatamente fulminado. Também, pouco a pouco, se estenderão os ensinamentos da gnosis no continente africano, não haverá rincão algum que não receba estes ensinamentos. A abertura da gnosis no continente africano é um pouco trabalhosa, mas para o Logos Samael nada é impossível.
O animal intelectual terá que aumentar seu nível de ser, porque quanto mais baixo seja seu nível de ser, será mais difícil que capte a gnosis. Falou para vós Samael a um veor. Segunda parte. Mestre, como quer que nestes precisos instantes se estão necessitando, com suma urgência, missionários para os trabalhos nacionais e internacionais, é claro, que o Summum Supremum Sanctuarium, de modo algum, pode perder o tempo com sujeitos que não estão dispostos a trabalhar para o bem comum. Sucede que muitos se recebem no curso que se ministra no SSS, e depois, regressam a seus correspondentes lugares de origem e não saem jamais a cumprir missão, isto, praticamente, significa fraude. E de fato, isto quer dizer que defraudaram ao Summum, e não me parece que seja justo defraudar ao SSS. Quem assim proceder, atuará equivocadamente com sua correspondente consequência kármica. Assim que os irmãos P. LL, C. LL, e demais instrutores do curso para missionários gnósticos nacionais e internacionais no Summum, hão de selecionar cuidadosamente ao pessoal. Somente poderão admitir aqueles que se sintam, na verdade, capazes de sair em gira nacional e internacional, devem continuar, como sempre, no SSS. As cadeias, que se têm feito para o bem dos sacerdotes gnósticos, para o bem dos lumisiais, para o bem do movimento gnóstico em geral, etc., 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 hão de continuar como sempre. Ainda que se omitiu, ou se esqueceu especificar isto no texto de liturgia que está para sair, contudo, no Concílio de Caracas, haveremos de corrigir ou retificar bem este ponto tão importante. As cadeias, tal e como se praticam no Summum, realmente são imodificáveis. Assim se ensinaram e assim devem prosseguir para bem da humanidade dorida. Samael a um veor. Que mais? Terceira parte. Necessitamos criar na verdade os fundos missionários, necessitamos criar um organismo econômico forte para sustentar aos missionários gnósticos internacionais. Há de criar-se um organismo suficientemente forte, e creio que se faz necessário que todos os lumisiais tenham sua correspondente caixa com fundos missionários, não somente um país, senão em todos os países. Assim, pois, o trabalho é de organização financeira missionária, e isto, repito com clareza, nós necessitamos, ao organizar-se este fundo, que todo missionário internacional receba assistência econômica, isto é vital,